a gente vai estar falando sobre percepção. Tá? Suas células, elas estão constantemente ali observando os seus pensamentos, né? E com eles sendo modificado, porque sim, né? Os nossos pensamentos, eles modificam as nossas células, né? Que o processo de adoecimento ou o processo de saúde se dá pela interação do nosso meio interno com o nosso meio externo, né? E essa interação é feita justamente a partir do que você percebe, a maneira com que você enxerga aquele ambiente em que você está inserido. Nós, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, né, temos a capacidade de ativar o gene, né, os genes nossos, tanto para a saúde como para a doença. A maneira com que a gente percebe o ambiente, né, é o que vai determinar o surgimento de um sintoma ou outro, né? Não é a situação. Eu vejo muitos colegas, às vezes, trabalhando ou querendo trabalhar com esses recursos, né, somato-emocionais, com essa abordagem integrativa, mas caindo nesse grande erro. Quando o cliente ele relata algo, ele fica muito mais preocupado com a situação que aquele cliente viveu do que com a percepção que aquele cliente tem. E o que ativa a mudança dos genes, o que ativa os programas arcaicos, o que fazem muitas vezes a gente entrar num processo de adoecimento, não é a situação que você, ou que o teu cliente, ou que o teu paciente, né, viveu. Não, é a maneira com que você ou ele percebeu essa situação. Você já parou, né, para pensar sobre isso? Muitas vezes você talvez, ou um cliente seu, fala que viveu uma situação realmente traumática ali, intensa, só que não manifestou um sintoma. Enquanto outros não viveram situações tão intensas assim e manifestam sintomas. Por quê? Porque tudo está ligado com a percepção. A maneira com que a gente enxerga aquelas situações, né? Então, existe uma frase que eu gosto muito e anota aí, é: o corpo não mente, a mente mente, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está falando, quando a gente está tratando o nosso cliente, quando a gente está tratando o nosso paciente, muitas vezes ele vai tentar traduzir o que você está falando baseado na situação que ele viveu. E isso precisa ficar muito claro, que não é a situação que ele viveu, mas a maneira com que ele percebeu aquela situação. Não é a situação que você vive, não é a situação que o teu paciente vive, não é a situação que o teu filho vive, não é a situação que você vive, mas sim a maneira com que você percebe essa situação, né? A tua cura ou o teu processo de adoecimento, seja de uma criança, seja de um adulto, está baseado na maneira com que ele está percebendo as situações que ele vive. As crianças, por exemplo, elas percebem as situações com a intensidade muito maior do que nós. Por isso que tudo para a criança é muito intenso, né? Tudo para uma criança, ela percebe muitas vezes como vital. E aí quais são muitas vezes as doenças, né? Os sintomas que elas têm? De questões vitais, né? Amidalites, tudo que envolve ali o sistema endócrino, que a gente fala, né? Sistema endócrino, não, desculpa, né? Tudo que envolve ali o endoderma dentro dessa embriologia. Então ela geralmente tem muita amidalite, muitas sinusites, rinites, pneumonias, problemas intestinais, porque elas vivem tudo muito vital, né? O nosso tecido endoderma, dentro da embriologia, ele responde a tudo que é vital. Cada tecido no nosso corpo responde a uma situação vivida, né? E isso é muito importante a gente entender, que nada acontece por acaso. Nada acontece de uma maneira aleatória, né? Principalmente ali no primeiro setênio, né? Que as crianças ali, elas têm moldadas todos os seus padrões, né? Mentais ali, emocionais, né? Que está ligado à maneira com que a gente percebe as situações que a gente vive, né? Que são nossos padrões emocionais negativos, né? Então muitas vezes esses padrões emocionais negativos ali, a maneira com que a gente está percebendo o ambiente, está ligado à maneira com que a gente está liberando essas substâncias, né? Então, se eu tenho pensamentos negativos, eu estou produzindo, né, substâncias, né, nessa porção da bruxinha muito mais tóxicas. Se eu tenho pensamentos positivos, né, e não é o pensar, tá, gente?
grava aí, não é o pensar que muda a minha biologia. Não é, né, os pensamentos que mudam a sua biologia, e sim os seus sentimentos. Não é os pensamentos que mudam a sua biologia, e sim os seus sentimentos. Então não é o que o teu cliente pensa, mas é o que ele sente. Do pensamento eu gero uma emoção, né? E tem alguns autores que falam até o contrário, que as emoções são sentidas primeiro para depois gerar um pensamento. Então o que muda a biologia não é o pensar, sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou saudável. Não. Às vezes eu posso sou saudável e não está gerando uma mudança bioquímica, não está gerando, né, essa mudança a nível celular no nosso corpo. Por quê? Porque eu não sinto assim. Então o pensamento isolado, ele não tem a capacidade de gerar uma mudança no teu corpo. Porém, um pensamento associado a uma emoção, a um sentimento, ele tem essa capacidade. Tá? Então isso é muito importante a gente entender, né? Porque a maneira com que eu penso, a maneira com que eu sinto, altera a minha biologia. É tanto responsável pela minha saúde, como responsável, muitas vezes, pelo meu processo de adoecimento, né? E a maneira com que você percebe as situações que fazem com que você sinta essas situações de uma determinada maneira, tenha uma emoção, né? Então viva uma situação. Por que não a gente tem muitas doenças, né, que as pessoas falam, isso é de fundo de estresse, isso é de fundo emocional, né? Mas o que determina se é uma pessoa que está vivendo algo de fundo emocional? Vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma diarreia, vai ter uma alergia de pele, vai desenvolver um câncer, né, vai ter uma fibromialgia, e outros não. A maneira com que ele percebe as situações. Por isso que tanto o teu processo de cura como o teu processo de adoecimento, ou do teu cliente, do teu assistido, está ligado à percepção. E você, né, se você quer se tornar um agente de cura eficaz, se você quer trazer resultados eficazes, você precisa compreender isso e saber trabalhar essas crenças, saber trabalhar essa percepção do teu cliente. Dentro do processo de ressignificação que a gente usa para mudar toda a nossa biologia e trazer a cura, a remissão daquele sintoma, a gente precisa saber, né, ressignificar, que é justamente mudar o olhar, mudar a percepção.